1 Pedro, capítulo 1, do verso 10 até o verso 25. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes resgatados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar. Deus de amor, tua palavra foi lida e agora precisamos da orientação do teu Santo Espírito, Deus, para ouvirmos a tua voz. Fale ao nosso coração, Pai. Venha na nossa direção, que possamos, Deus, ter os ouvidos atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para nos anunciar. Essa é a oração de um povo que crê no Senhor, que crê na tua palavra, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, não sei o quanto você já pensou no progresso da agricultura brasileira, mas é uma coisa encantadora quando nós lemos alguma coisa a respeito de tudo o que aconteceu no campo, no nosso país, durante os últimos 50 anos. É claro que críticas também vão aparecer, como o desmatamento desordenado, ou alguns usando a terra de maneira inadequada, mas a grande verdade é que o Brasil, na década de 50, ele tinha uma agricultura ainda muito rudimentar, muito precária. Quando você passeava, ou quando você lê sobre isso, você percebia que os campos ainda era tudo muito manual. E nós tivemos, em 1968, um grande problema no país, e esse jornal, Folha do Estado de o Estado de São Paulo, em 24 de abril de 1968, trouxe essa reportagem mostrando que o nosso país estava sofrendo escassez alimentar. Você já imaginou isso? Um país como o Brasil, que hoje se tornou uma referência mundial em produção de alimentos,
num determinado momento da história, sofria de escassez. E é claro que a gente precisa entender um pouco do contexto, por que isso estava acontecendo. Nós temos uma população crescente, é exatamente nessa época que vem a geração conhecida como baby boomers, uma geração que tem muitos filhos, ou seja, você tem muita gente no país e essas pessoas migrando do campo para a cidade. A indústria estava em ascensão, as pessoas estavam querendo uma melhor qualidade de vida, elas iam para a cidade, o campo estava com menos gente e, além de estar com menos gente, o Brasil estava tendo uma população crescendo. E aí você vai ter o quê? Um problema de alimento, é exatamente isso que acontece. E quando nós olhamos para o Brasil hoje, nós percebemos que, aparentemente, esse problema foi resolvido. O Brasil se tornou, antes era importador de alimentos, agora ele é um exportador. A cesta básica, ela caiu, reduziu muito o seu preço, Nós estamos diante de uma realidade onde, no campo, houve uma revolução tecnológica também. Para vocês terem uma ideia, em 1975, o Brasil produzia 38 milhões de toneladas de grãos. 38 milhões. Em 75, 44 anos depois, o Brasil saltou de 38 milhões para 236 milhões de toneladas de grãos produzidas no nosso território. E não só isso, nós duplicamos o número de gado para corte no país. Hoje nós somos o segundo maior produtor bovino do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. E o Brasil consegue alimentar toda a sua população e nós temos ainda comida para alimentar outras nações. E aí você pergunta o que esse dado da agricultura brasileira tem a ver com o texto de Pedro que nós acabamos de ler. Tem a ver com desenvolvimento. Tem a ver com desenvolvimento. Nós falamos no domingo passado sobre o nascimento de uma fé resistente. Esse é o tema que estamos tratando, a fé resistente. Uma fé resistente nasce quando ela entende, ou quando nós entendemos a nossa identidade. Somos filhos de Deus e você se comporta como tal. Nós temos a resistência, uma fé resistente nascendo, quando nós somos impactados pela misericórdia divina. O que é ser impactado pela misericórdia divina? É entender que Deus é bom e que Deus cuida de nós, e que esse cuidado de Deus se manifesta de diversas formas. Ele nos deu uma nova vida. Irmãos, a conversão é uma coisa maravilhosa. Não podemos nos acostumar com a conversão. Uma pessoa que um dia foi impactado pela poderosa misericórdia de Deus, que entendeu o grande amor de Deus na cruz do Calvário, entregando o seu único filho, essa pessoa ela vai ser impactada todos os dias. Todo dia nós precisamos ser impactados pela misericórdia de Deus. Isso vai ajudar a nossa fé a se tornar resistente. Mas uma fé resistente nasce também quando a nossa perspectiva é transformada, quando a gente entende que a nossa vida não são os breves dias que passamos nessa terra. Aqui é só o começo. Deus tem uma jornada eterna para nós. Não é à toa que nós somos os únicos seres do planeta que tem no coração o anseio pela eternidade. Foi o próprio Deus que colocou isso em nossos corações. A gente quer algo mais. A gente sofre, oramos com uma família aqui hoje. A gente sofre quando alguém do nosso núcleo mais íntimo parte. A gente sabe o quanto a morte é dolorosa. E Jesus Cristo ele vem para transformar a nossa perspectiva e nos ajudar a entender que o projeto de Deus para nós é um projeto eterno. Daí nasce, daí o caminho para uma fé resistente. Mas essa fé resistente, que nasce um dia através dessas compreensões que já foram abordadas até o versículo 9 do capítulo 1, essa fé precisa se desenvolver. O exemplo da agricultura foi utilizado para nós também pensarmos em todas as áreas da nossa vida. A agricultura do Brasil desenvolveu, muitas outras coisas no país também desenvolveram, na nossa vida pessoal. Antes, nós, lá nos primeiros dias de escola, nós tivemos que aprender a fazer conta, somar, 1 mais 1 igual a 2. Hoje para nós tão óbvio, né? Tão óbvio. 2 mais 2 igual a 4, 3 mais 3 igual a 6. E aí você ficou, 6. Você estava aqui torcendo para eu errar, né, Wilson? E aí você falou, que maravilha, já aprendi conta de somar. Ah, que delícia. Aí a professora diz, agora é para diminuir.
E aí você vai ter que aprender o caminho inverso. E aí quando você aprende somar e diminuir, a professora diz, agora é conta de vezes, você tem que aprender a multiplicar, depois aprender a dividir, depois tem raiz de 3, depois você vai aprender fórmulas que você jamais imaginaria que conseguiria decifrar. Tudo isso é um processo de desenvolvimento. Isso acontece na matemática, isso acontece no português, isso acontece em diversas áreas, até um dia que você escolheu um curso, você se especializou nisso e você foi se desenvolvendo nessa área. Outras pessoas vão desenvolver habilidades como culinária, exercícios físicos. Tem gente que escolhe aprender dança de salão, e vai se desenvolvendo nesse processo da dança, que é uma coisa maravilhosa para quem tem o mínimo de coordenação, que não é o caso, meu caso não é esse. E você pode desenvolver muita coisa, na arte, da pintura de um quadro, na produção de textos, na publicação, ou seja, nós estamos em processo de desenvolvimento constante nas áreas da nossa vida. E a grande pergunta dessa manhã é, será que nós podemos fazer uma avaliação da nossa espiritualidade, da nossa fé? E será que a gente consegue identificar que a nossa fé também está se desenvolvendo? Será que a nossa fé está progredindo? Será que hoje nós podemos dizer que a nossa fé é mais resistente do que a fé de ontem? Tem um cântico que ele me incomoda muito. Um cântico. Quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo. Não é um cântico estranho? Porque é um cântico que, por detrás dessa letra, ele está me dizendo que, com o passar do tempo, em vez de desenvolver, eu fui para trás. Eu não progredi, eu regredi. Como que eu quero voltar? Eu saí de lá. A partir do dia que eu tive o encontro com Jesus, eu me distanciei. Não parece incoerente com aquilo que a gente está aprendendo com Pedro? É claro que esse cântico, a letra não está errada. O que ele está dizendo, se a gente entender que quem está cantando é alguém que está distante, que precisa voltar. Mas o processo natural da fé, a nossa fé precisa caminhar para frente, ela precisa se desenvolver. Eu tenho que olhar hoje para a minha relação com Jesus, eu tenho que entender que ela é muito mais sólida, consistente. Existe um amor muito mais intenso do que quando tudo começou. E eu pergunto para você, quando você avalia a sua fé hoje ela é uma fé menos ou mais resistente do que lá atrás? Se ela é menos, aí você tem que cantar, preciso voltar ao início de tudo. Mas o convite de Pedro para nós é entendermos que o desenvolvimento da fé precisa acontecer, assim como os inúmeros desenvolvimentos na nossa vida, no nosso país, na nossa sociedade. E como que essa fé resistente vai se desenvolver? A primeira coisa que nós observamos nesse texto é que a fé resistente se desenvolve através da orientação do Espírito. Então não é você que vai dizer qual o caminho para o desenvolvimento da sua fé. Se você quer ter fé, e fé verdadeira, e fé consistente, fé profunda em Deus, quem vai dizer o caminho dessa fé é o Espírito Santo de Deus. E o texto vai nos informar que o Espírito Santo fez isso ao longo de toda a história do povo do Senhor. Se você prestar atenção, o versículo 10 vai dizer que essa salvação ela foi falada pelos profetas. Os profetas anunciaram, eles indagaram, eles inquiriram, ou seja, eles perscrutaram a vontade e o caminho de Deus, eles investigaram profundamente. É uma mensagem que vem lá de Moisés, passa por todos os profetas, chega nos profetas do Novo Testamento, todos eles estavam na busca para entender qual é a vontade de Deus. E nós estamos passando, cada dia que nós vivemos aqui é um dia a menos. E nós precisamos ver se a vontade de Deus está se concretizando na nossa vida. Porque o que esse texto vem nos ensinar é que Deus tem projetos para nós e a gente precisa entender com clareza os projetos de Deus. Esses profetas investigaram, eles checaram criteriosamente para ver se aquilo que eles criam coincidia com a vontade do Espírito Santo de Deus, se aquilo que eles estavam propagando realmente tinha coerência com a vontade de Deus. E o tema desses homens era a graça do Senhor. Precisamos propagar, precisamos anunciar, precisamos falar da graça de Deus. A graça de Deus é a nossa mensagem, um Deus que ama o homem, independente da dureza do coração desse homem, um Deus que revela o seu grande amor ao ser humano.
Eles investigavam o momento oportuno e as circunstâncias para a chegada do Messias. O centro da Bíblia é Jesus Cristo. O centro da Bíblia é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a grande mensagem. Por isso que o verso 11 vai dizer que os profetas foram guiados pelo Espírito de Cristo que neles estava. Se nós queremos uma fé resistente, a nossa fé precisa ser orientada pelo Espírito. E quando a fé é orientada pelo Espírito, ela vai culminar em Jesus Cristo. A glória de Jesus na nossa vida. O que é uma vida cheia do Espírito? É uma vida onde Cristo é glorificado o tempo todo. Para que Cristo seja glorificado nas nossas vidas, nós não devemos fazer a nossa própria vontade, mas a vontade de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, importa que ele cresça e eu diminua. Então Jesus Cristo, ele precisa se tornar, como a Bíblia coloca, o Senhor das nossas vidas. É Ele que dita as regras. O meu coração é um coração que precisa estar curvado diante do senhorio de Jesus. Mas, irmãos, não se enganem. Nós temos uma resistência muito grande para isso, porque nós gostamos de controlar a nossa vida. Nós gostamos de ser senhores das nossas decisões. Nós gostamos de determinar qual o melhor caminho para nós. E isso muitas vezes vai trazer prejuízo espiritual, porque o Espírito Santo, ele vem para nos apontar o caminho. E toda vez que o Espírito Santo aponta o caminho, vai dar em Jesus Cristo. Por isso que o próprio Jesus disse lá em João 14, 25 e 26, vamos ler juntos esses dois versos. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo foi enviado em nome de quem? Jesus Cristo. Então o Espírito Santo vem nos conduzir para uma vida semelhante à vida de Cristo. E aí, nós temos um desafio muito grande como igreja. O nosso desafio é vivermos de maneira que glorifica a esse Senhor Jesus Cristo, e não de acordo com os nossos próprios preceitos e a nossa própria vontade. E a vontade de Jesus é que o nome dele seja propagado na terra. E é isso que os profetas vieram fazer. Isso que os apóstolos fizeram também. E tem um dado muito interessante no versículo 12, que vai dizer que os anjos anelavam perscrutar. Os anjos queriam saber como ia se dar essa missão da igreja de espalhar a mensagem de salvação ao mundo. Era uma curiosidade dos anjos. Quando o texto diz que os anjos anelavam perscrutar, no grego a ideia é que os anjos ficavam de pescoço esticado querendo ver uma coisa que eles não tinham acesso aos olhos, né? Eles estavam curiosos querendo ver como que a propagação do evangelho ia se dar. Russell Shedd comenta, dizendo que os anjos não conseguiram perscrutar os pormenores, mesmo tendo o desejo de penetrar nos mistérios ocultos da escuridão do futuro. Existem tratos de Deus com a igreja que os anjos não têm acesso. Por isso que, só abrindo um parênteses, nós precisamos entender as figuras angelicais. Anjos não são deuses. Anjos são seres criados com limitações. E o que esse texto está nos informando é que tem tratos, tem acordos, alianças de Deus com o ser humano, que os anjos ficaram de fora. E não foi dado para eles as informações a respeito desses tratos, e eles são curiosos. Então, uma coisa que nós já descobrimos hoje de manhã, anjo tem o quê? Curiosidade. O texto fala, eles ficam com o pescoço esticado querendo entender. Paulo vai falar sobre isso lá em Efésios capítulo 3, versículo 10, quando ele diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Sabe o que isso quer dizer? A transformação de Deus, a transformação do evangelho na nossa vida é alguma coisa que os anjos não puderam acessar. Presta atenção. Nós sabemos que antes da queda humana aconteceu a queda angelical. 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus. Eu pergunto, teve algum movimento de Deus para resgatar os anjos caídos? Não.
E qual foi o movimento de Deus para resgatar os homens caídos? O sacrifício de Jesus Cristo. É disso que o autor do texto está falando. Os anjos não conseguem acessar o que Deus fez através de Jesus Cristo, seu único Filho, derramando amor aos corações dos homens. Uma fé resistente, ela investiga atentamente para compreender as profecias que apontam para Cristo, a vontade de Cristo. Ela está centralizada em Cristo. Esse é o movimento do Espírito. Eu preciso viver para a glória de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos medir a nossa vida de acordo com o padrão que Cristo estabeleceu. Será que nós temos amado como Cristo? Será que nós temos feito movimentos em direção às pessoas que necessitam da nossa ajuda, como Cristo fez movimentos em direção às pessoas que tanto necessitavam dele? Nós somos o corpo de Cristo na terra. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Existe uma conexão profunda entre nós e Cristo. Nós somos mensageiros de Cristo. Nós fomos chamados para viver o evangelho de Cristo. E precisamos tomar cuidado, porque nós somos discípulos de Cristo. As pessoas precisam ver em nós o fruto do Espírito que glorifica a Cristo. É disso que o texto está falando. Uma fé resistente, ela vai ser produzida pelo Espírito em nós e ela vai glorificar a Cristo. Então, esse primeiro ponto, para entendermos, a gente precisa responder a pergunta: o quanto a minha vida é uma vida que glorifica o nome de Cristo por meio da obra do Espírito em mim? O quanto o Espírito fala mais alto do que eu? Esse é o caminho para o desenvolvimento de uma fé resistente. Segundo lugar, uma fé resistente, ela se desenvolve através de uma santificação precisa. A expressão ou a palavra precisa aí é proposital e nos chama a atenção. Por quê? Porque santificação não significa apenas deixar de fazer o que é errado. Tem gente que acha que santificação é deixar de fazer o que é errado. Pronto, eu fazia isso, não faço mais, estou santificando. Não. Santificação é mais do que deixar de fazer o que é errado. Porque quando a gente deixa de fazer o que é errado, com a nossa própria força, de acordo com as nossas próprias capacidades, o que isso gera? Orgulho. Eu sou bom. Eu sou bom porque antes eu mentia e um dia eu decidi parar de mentir, hoje eu não minto mais. Então, eu consegui parar de mentir. E aí, geralmente o que acontece? Você começa a julgar todo mundo que mente. Ah, você mente porque você quer. Eu consegui parar de mentir. Eu sou bom, você não. Eu sou forte, você é fraco. Eu estou acima, você está abaixo. Então, geralmente, pessoas que são aguçadas em criticar as outras, elas vivem uma falsa espiritualidade. Elas vivem apenas ou tentam viver dentro de um padrão ético cristão. Só que se você é alguém que vive apurrinhando os outros porque estão fazendo coisas erradas, você está também dizendo que você não faz coisas erradas e por isso você é melhor do que o outro. A santificação precisa, ela advém do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos trata, que nos purifica, que nos fortalece. E quando o Espírito Santo age em nós para sermos pessoas com um comportamento, com um padrão ético que glorifica a Deus, nós não vamos olhar para o outro com um olhar de julgamento. Nós vamos olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Porque a gente sabe que nós só deixamos de fazer o errado porque o Espírito transformou o nosso coração. Não foi pela nossa própria força, não foi pelo nosso próprio mérito, foi pela obra do Espírito. E aí o versículo 13 diz: por isso, ou seja, por toda a mensagem graciosa do Evangelho, da salvação, por todo o sustento de Deus, por todo o cuidado, nós precisamos cingir o nosso entendimento. Qual que é a ideia aqui? Cingir. É você se preparar para uma corrida espiritual. Nós estamos numa jornada. Nós precisamos desenvolver, progredir na nossa caminhada cristã. A gente precisa dar passos para frente. E o autor de Hebreus vai falar sobre essa corrida. E essa corrida precisa de preparação, por isso cingir o vosso entendimento. Como as roupas naquela época eram roupas que dificultavam a corrida, a ideia de cingir aqui é você se organizar com a sua vestimenta para uma corrida veloz na sua espiritualidade. O autor de Hebreus ele vai escrever isso no capítulo 12, 1 e 2, quando ele coloca assim:
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O progresso espiritual com precisão, ele só acontece quando nós olhamos para Jesus. Tem muita gente que não está conseguindo desenvolver na sua espiritualidade, porque está olhando para um monte de gente do lado. E eu vou dizer, no Brasil não falta maus exemplos para a gente olhar para nos desestimular na caminhada cristã. Não é verdade? Existe uma maneira de ser evangélico no Brasil que às vezes nos entristece. Existem teologias completamente antibíblicas que recebem no nosso país uma chancela de igreja evangélica. Existem pessoas fazendo coisas que são absurdas aos olhos de Deus e são colocados como evangélicos. Como isso entristece o nosso coração? Porque, diante disso, as pessoas podem até pensar assim: para eu me tornar um evangélico como esse sujeito, eu vou ter que piorar muito. Eu vou ter que piorar muito. Nós precisamos fazer diferença nesse país. Essa igreja foi chamada para isso. Por isso nós precisamos ser sóbrios. Uma mente estará pronta para a santificação quando ela for temperante, alerta. A ideia aqui de sobriedade é não afetada pelo álcool, não distorcida. A gente precisa entender o que a gente está fazendo. As nossas ações precisam ser ações que são produzidas por um pensamento, por uma mente que avalia tudo de acordo com a palavra de Deus. É essa a ideia de ser sóbrio. Esperar inteiramente na graça. Qual que é a ideia? Não desistir quando o caminho ficar difícil, quando maus testemunhos estiverem ao seu redor. Muito cuidado, o texto de Hebreus nos alerta, precisamos olhar para Jesus Cristo, Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso exemplo. Você nunca vai desistir se você olhar para Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E aí o versículo 14 nos faz o convite, a gente precisa assumir a nossa postura, o nosso papel, nós somos filhos da obediência. Filhos da obediência, fomos chamados para viver em obediência, não nos foi dada a opção de obedecer ou não. Por isso que o Espírito é quem nos capacita para uma santificação precisa. E aí Pedro vai dizer, por isso nós não devemos nos amoldar às paixões que nós tínhamos anteriormente. O coração do crente, ele precisa ter repugnância por tudo aquilo que não pertence a santidade de Deus. Nós não podemos nos amoldar, tomar a forma desse mundo, gente. Se esse mundo utiliza de meios para tirar vantagens, e nós sabemos que esses meios não são meios que glorificam a Deus, nós não podemos utilizar desses meios. O crente não pode fazer de conta, não é bem assim, aqui no Brasil as coisas só funcionam dessa forma. Para nós não, porque mais do que brasileiros, nós somos cidadãos do reino de Deus, e essa nação só vai mudar quando nós tomarmos a nossa posição e vivermos de acordo com aquilo que a Bíblia estabelece para os filhos de Deus. O Brasil precisa de filhos de Deus, não só de evangélico, filhos de Deus, discípulos de Jesus que vivem o Evangelho, viveram o Evangelho, como Jesus vivia. E Jesus era um indivíduo que atraía pessoas. Jesus não era um antipático. Vocês conseguem ver nos evangelhos Jesus sendo uma pessoa grossa, que expelia os outros? Não, Jesus atraía as pessoas. Jesus atraía as pessoas, porque Jesus veio para derramar, como veremos daqui um pouco, amor. E nós somos a comunidade do amor. Por isso, não devemos nos moldar aos padrões e às paixões desse mundo. Pelo contrário, versículo 15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em
todo o vosso procedimento. Eu queria grifar a palavra todo o vosso procedimento, a expressão. Essa expressão todo o vosso procedimento, ela significa o seguinte: quem é discípulo de Jesus, quem um dia confessou a fé em Cristo Jesus, as suas ações, os seus pensamentos, as suas palavras, antes de serem executados, precisam passar pela sala onde Deus está assentado, e você precisa ter um carimbo de Deus aprovando esse seu comportamento. Você vai fazer um negócio, você vai comprar alguma coisa, você está pronto para entrar numa empresa, você está pronto para entrar na universidade, você está pronto para fazer qualquer coisa na sua vida, você precisa da aprovação de Deus, a assinatura de Cristo. Isso é uma vida de santificação precisa. É quando os nossos atos, é quando os nossos pensamentos, é quando tudo em nós é feito para a glória de Deus. E quem escreveu sobre isso? Quem escreveu sobre isso foi o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 17. Vamos mais uma vez ler juntos? E tudo que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Deus é santo e os seus filhos precisam ser santos também. Nós não podemos ter incoerências. 1 João vai falar claramente sobre isso. Se você odeia as coisas do mundo, isso é um sinal de que você ama a Deus. E odiar as coisas do mundo, gente, não é odiar tudo no mundo, não. É odiar tudo aquilo que afeta a santidade de Deus, agride a santidade de Deus. Se você ama a Deus, você ama tudo o que Deus ama. Se você não ama a Deus, você vai amar tudo o que Deus não ama. Essa é a coerência. Se nós somos filhos de Deus e o nosso Deus é santo, nós precisamos viver em santidade. E aí o verso 16 vai dizer: porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. E isso está lá em Levíticos capítulo 20, verso 7. Nós somos santos porque Deus é santo. E a palavra santidade é uma palavra tanto no grego quanto no hebraico. No grego, hagios, e no hebraico, kadosh. A ideia é separação excludente. Por que todo mundo faz e você não faz? Porque você é santo. Por que todo mundo vai e você não vai? Porque você é santo. Por que todo mundo fala e você não fala? Porque você é santo, isso não pode te incomodar. Você pertence à família de Deus, o seu comportamento é diferente. O seu procedimento é diferente. E aí o verso 17 vai nos dizer que o nosso Pai, Ele não faz acepção de pessoas, e Ele está vendo os nossos procedimentos, e Ele julga com imparcialidade, Ele é justo. E precisa ser temido, diz o versículo de número 17. Se tem uma coisa que nós colocamos num plano secundário na nossa espiritualidade, na nossa sociedade hoje, é o temor a Deus. As pessoas não têm mais medo de Deus. Pastor, mas Deus é para ter medo dele? Sim, sim, sim. Ah, mas ele é mau? Não. Mas ele precisa nos assombrar. Assombrar por causa da sua grandeza, do seu poder e da sua santidade. A santidade de Deus precisa nos conduzir para uma vida de prostração diante dele. A santidade de Deus precisa nos envergonhar. A santidade de Deus precisa nos incomodar. Deus é santo e a gente precisa temê-lo. E o temor está desaparecendo da igreja, da sociedade. As pessoas acham que Deus é tranquilo, é um Deus light, é um Deus paz e amor, é um Deus sem crise. Como Shed escreveu, é como se fosse um leão velho sem dentes, que não ameaça ninguém. Nosso Deus é Deus poderoso. Nosso Deus é Deus grandioso. O nosso Deus nos chamou para uma aliança e um acordo, e é bom que os seus filhos cumpram o acordo que foi estabelecido, porque senão a gente vai ter prejuízo espiritual. Não se engane, não se engane. Se você é filho de Deus e está vivendo uma vida distante dele, sem compromisso com a santidade, isso vai trazer consequências. Vai trazer consequências. Porque a Bíblia diz que o Senhor disciplina a quem Ele ama. Deus disciplina a quem Ele ama. Nós devemos buscar essa santificação precisa, porque tememos a Deus. E nós tememos a Deus, e esse temor, ele se mistura com a gratidão, porque a nossa santidade, ela também passa pela compreensão que nós temos do resgate. Nós estávamos perdidos, gente.
e Deus nos achou. Nós estávamos em trevas, Ele nos deu a sua luz. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Nós estávamos sem consolo, angustiados, e o Espírito Santo habita em nós e é o nosso consolador. Nós precisamos entender em tudo o que nos foi dado por meio de Jesus Cristo, para isso nos motivar no caminho da santidade. O versículo 19 vai dizer que foi pelo sangue de Cristo, não foi nem por ouro, nem por prata, foi pelo sangue de Cristo. Ele nos amou, e esse amor precisa nos constranger para a santificação, diz o verso 20. O verso 21, é por meio dele que nós temos fé em Deus. Ele é o sustentador da nossa fé. Por isso, Ele, Jesus Cristo, era a mensagem dos profetas, dos apóstolos, e também é a nossa razão de continuarmos na jornada. Zinzendorf vai dizer que tem uma paixão apenas, é Ele e somente Ele, Jesus Cristo. Minofat vai ensinar que nós devemos nos santificar, sem olhar nada e nem ninguém, apenas Jesus. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso alvo, Ele é tudo o que nós temos. Terceiro e último lugar, através deste caminho de purificação da alma pela obediência, descobriremos que a fé resistente se desenvolve através do exercício do amor. Quer saber se a sua fé tem se tornado uma fé resistente? Você tem desenvolvido o seu amor para com os outros? As pessoas têm percebido o quanto você é amoroso, amorosa? Seu marido olha para você e consegue perceber você se derramando em amor. Sua esposa consegue, marido, ver em você traços de amor verdadeiro. Os filhos têm contemplado o amor nos pais. Ou seja, o amor é o vínculo da perfeição. Se nós estamos buscando uma fé resistente, essa fé vai se manifestar por meio do amor mútuo. Nós amamos uns aos outros, e é isso que mostra que nós estamos nos aproximando de Deus, porque a Bíblia vai dizer que Deus é amor. Então, uma igreja que busca a orientação do Espírito, uma igreja que tem uma santificação precisa, essa igreja vai se tornar uma igreja amorosa. E uma igreja amorosa é uma igreja que está sempre pronto a mostrar aos outros, a revelar aos outros o amor do próprio Cristo. Eu quero ser uma igreja amorosa. Se eu quero ser uma igreja amorosa, eu vou aprender com quem? Com Jesus Cristo. Então eu preciso ver como Jesus agiu. Como é que Jesus agiu? Não adianta você falar de amor se você não lê, se você não estuda a respeito da vida de Jesus. O mundo não tem exemplo melhor e maior do que Jesus Cristo para falar de amor. Ele é a encarnação do amor. Deus é amor, Jesus é Deus, então Jesus é amor. Se nós queremos aprender sobre amor, nós precisamos olhar para Jesus. Jesus não fazia acepção de pessoas, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Jesus, numa época em que homem não conversava com mulher, Jesus conversava com as mulheres. Numa época em que criança não tinha nenhum respaldo social, Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Numa época em que Israel tinha um problema sério com Samaria, entendia Samaria como sendo uma nação indigna, comparava os samaritanos com porcos, e o porco para o judeu é o animal mais imundo. Jesus usa o samaritano como exemplo de espiritualidade. Jesus veio para demonstrar amor, e é por isso que as pessoas queriam ficar perto dele o tempo todo. Eu não consigo compreender uma fé que espelhe as pessoas. E aí, a gente precisa tomar um cuidado. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Guarda isso. Essa frase não é minha. Deus é amor, mas o amor não é? Vivemos numa época em que as pessoas querem justificar tudo em nome do amor. O amor tem regras, o amor tem limites, não existe amor sem regras, não existe relacionamento sem regras. É possível um pai e uma mãe falar que em nome do amor ao filho
vai deixar ele fazer tudo o que quer? É assim? Não, filho, a mamãe te ama, faça o que você quiser. Não, amor tem limites, amor estabelece regras, e nós precisamos mostrar ao mundo a respeito desse amor. Amor que o apóstolo Paulo vai trabalhar muito bem lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 8, quando ele diz: o amor jamais acaba, havendo profecias desaparecerão, línguas cessarão, havendo ciência passará, mas o amor permanece para sempre, porque Deus é amor. Irmãos, não existe amor fora da palavra de Deus, e se nós queremos desenvolver na nossa maturidade de fé, precisamos amar. O amor é consequência de um relacionamento íntimo com Deus. Se eu quero ter a orientação do Espírito, se eu quero ter uma santificação precisa, e se eu quero ter uma vida cheia de amor, isso tudo tem que ser produzido pelo Espírito de Deus. E como é que o Espírito Santo vai produzir isso no nosso coração? Quando nós utilizarmos as ferramentas adequadas. Concluindo, o nosso país só está produzindo mais porque ele tem buscado utilizar ferramentas mais precisas. E ali nós temos duas figuras. Eu nunca vi um trator tão sofisticado, né? O vermelho. E esse outro, nós temos um indivíduo com 2 tablets, cuidando da lavoura. Isso mostra que a tecnologia, e não só a tecnologia, né, mas toda uma ciência que foi desenvolvida no campo, para fazer com que a produção aumentasse tanto em quantidade como em qualidade. Se nós queremos ter uma espiritualidade adequada, nós precisamos também sofisticar a nossa relação com Deus. E quando eu digo sofisticar a nossa relação com Deus, necessariamente eu não estou dizendo que a gente precisa de tecnologia, mas a gente precisa daquilo que Jesus Cristo estabeleceu. Entra para o teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quem ama quer estar perto. Quem ama quer estar perto. Se você ama a Deus, você quer estar perto de Deus. E Deus deixou caminhos para nós nos aproximarmos dele. A palavra precisa ser um livro prazeroso para nós. Às vezes gastamos horas assistindo um filme. E agora, com a Netflix, com as séries, gastamos dias. Não é? Gastamos dias. Tem problema isso? Acho que não. Acho que não. Nunca na história da humanidade nós tivemos tanto entretenimento para sugar o nosso tempo. E às vezes não temos o mesmo prazer na palavra de Deus. Essa palavra que vai nos ensinar quem Deus é. Essa palavra que vai nos ajudar a viver de acordo com a vontade de Deus. A vida de oração, buscar a Deus em oração, clamando para que Ele nos ajude no processo, sempre lembrando que Cristo é o centro da nossa caminhada e da nossa jornada. Desenvolvemos uma fé resistente através da orientação do Espírito, da santificação precisa e do exercício do amor. Que o próprio Deus nos capacite no desenvolvimento de uma espiritualidade onde a fé consiga resistir aos dias de dificuldade e de provação. Amém? Vamos orar. Pai querido, aqui estamos nós, homens, mulheres, alguns com mais tempo na caminhada cristã, outros com menos tempo, alguns talvez nem entraram nessa caminhada ainda, mas nós estamos aqui mostrando, revelando diante do Senhor que nós somos incapazes de uma vida que te agrada. Precisamos do Teu Espírito para nos apontar a Cristo. Precisamos da santificação para nos ajudar a viver como Cristo. Precisamos do amor para que o mundo veja em nós Cristo. E dessa forma, tenhamos uma vida centrada no nosso Senhor e Salvador. Trata-nos, Deus. Venha com Teu doce Espírito. Transforma a nossa vida. Nos ensine, Pai, que a nossa fé só vai ser resistente se nós progredirmos na nossa espiritualidade, através da meditação na palavra e da vida de oração. Nós rogamos pelo Teu sustento, pelo Teu cuidado.
rogamos pelo teu alimento nas nossas vidas, dia a dia, para nos tornarmos cada vez mais fortes diante de um mundo, Deus, que tem tantas provações, tantas adversidades, que possamos estar firmes no Senhor. Ó Deus, nós queremos agora também, de uma maneira especial, interceder pelos irmãos que estarão amanhã embarcando nessa viagem. Ó Deus, esteja com cada um deles, guardando-os, protegendo-os, que eles possam usufruir de dias maravilhosos, na companhia dos irmãos e também, Deus, diante de tudo aquilo que eles verão. Que o Senhor esteja com eles, Pai, em cada etapa do processo. Pai, que a Tua bênção esteja sobre nós, que o Teu cuidado, o Teu renovo, a Tua força esteja sobre todos aqueles, Deus, que estão passando dias de dificuldade. Derrame sobre eles da Tua paz. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém.